O cliente da Toyota mudou, e se você conhece o mercado automotivo brasileiro, sabe o tamanho do terremoto que essa frase representa. Durante décadas, o comprador de um Corolla Cross ou de uma Hilux era considerado um sujeito inabalável. O perfil era clássico, alguém focado em liquidez de revenda, manutenção previsível, conservadorismo mecânico absoluto e que aceitava pagar mais caro por um carro com menos equipamentos, simplesmente pela paz de espírito de saber que o veículo jamais daria dor de cabeça. O lema era: compra a marca, não o acessório. Mas o ano de 2026 consolidou um fenômeno que parecia impossível. Uma debandada em massa, clientes de carteirinha que estavam no quarto ou quinto Corolla seguido na garagem, simplesmente viraram as costas para o tradicionalismo japonês. Eles foram seduzidos pelo contra-ataque avassalador das marcas chinesas, capitaneadas por gigantes como BYD, GWM e os novos movimentos da Geely, atraídos por autonomias elétricas urbanas que passam dos 100 km e por pacotes de telas, assistentes de condução autônoma e mimos tecnológicos que os carros tradicionais cobram o dobro para entregar. Esses motoristas romperam o laço de fidelidade. O problema é que o choque cultural de sair de um projeto conservador japonês e entrar de cabeça em uma filosofia de engenharia ultratecnológica chinesa é violento. Muitos desses novos donos estão descobrindo, no chão de oficinas, que eles não mudaram apenas de marca, eles mudaram de planeta. E o erro conceitual sobre como usar, carregar e manter essa nova engenharia está gerando uma onda velada, de arrependimento às vezes, ou surpresas mecânicas que ninguém te conta nas redes sociais. Sejam muito bem-vindos ao canal Artifícios Automotivos. Aqui a gente não defende fã-clube de marca A, B ou C e não aceita cartilha de acessórios de imprensa. Nós dissecamos projetos, metalurgia e a realidade da sua carteira. Se você quer entender o que está fazendo os donos de Toyota migrarem e qual é o verdadeiro choque térmico e mecânico também que eles estão enfrentando nessa mudança de filosofia, clica aqui embaixo no botão de hype, é importantíssimo, e se inscreva no canal. Venha comigo, porque o mercado mudou de ritmo, e quem não entender essa física de projeto pode pagar caro. Para compreender o tamanho do impacto, a gente precisa olhar para a mesa dos engenheiros que projetaram esses carros. A filosofia japonesa é baseada no conceito do Kaizen e na melhoria contínua de tecnologias exaustivamente testadas. O sistema híbrido da Toyota, por exemplo, utiliza o consagrado transeixo planetário ECVT. É uma obra-prima de simplicidade mecânica e durabilidade. Não há embreagens de fricção para gastar, não há correias e os motores elétricos trabalham de forma perfeitamente integrada e sutil com o motor a combustão em ciclo Atkinson. Tudo é feito para durar 200, 300, 400, 1000 quilômetros sem que o dono perceba que esse sistema existe. É uma engenharia invisível. Já a engenharia chinesa moderna joga uma outra liga. A filosofia deles é a ruptura rápida e foco na experiência do usuário. Eles olham para o carro como um ecossistema de alta performance digital. Em vez do ECVT simples, marcas como GWM utilizam transmissões híbridas de 2 marchas com embreagens integradas pelo sistema DHT. E a BYD aposta em arquiteturas de motores elétricos paralelos de alta potência com baterias gigantescas de tecnologia Blade. O motor de um carro chinês atual entrega o triplo de potência elétrica de um japonês equivalente. O torque é brutal e instantâneo, mas para gerar toda essa cavalaria, a quantidade de módulos, chicotes elétricos, sensores de temperatura e circuitos de alta tensão espalhados pelo carro é exponencialmente maior. Enquanto o Toyota é uma fortaleza mecânica simples, o chinês é um supercomputador com rodas que exige uma infraestrutura térmica agressiva. É exatamente aqui que o ex-dono de Toyota sofre aquele primeiro choque térmico, tá? Por operar com esse carro. O motorista tradicional japonês está acostumado com
negligência tolerada. Ele sabe que se atrasar a revisão do Corolla em 2 meses, o motor aguenta o tranco sem chiar. Ele não se preocupa com o gerenciamento de carga para a bateria, porque o sistema híbrido convencional da Toyota gerencia tudo sozinho de forma interna, mantendo a bateria de tração sempre em uma zona segura de 40% a 60% da sua capacidade. Você só abastece com a gasolina e anda com esse carro. Quando um sujeito migra para um híbrido plug-in chinês, que é o PHEV, ele descobre uma rotina de gerenciamento de energia. Ele precisa aprender a plugar o carro na tomada da garagem todas as noites. E aí começam os erros clássicos por falta de cultura técnica. O motorista usa extensões às vezes inadequadas na rede doméstica, ignora o superaquecimento do bocal de recarga com isso, ou também descarrega a bateria principal até o 0% absoluto de forma repetida em viagens longas, às vezes em rodovia. Quando a bateria grande desse híbrido plug-in zera em uma subida de serra, o cenário muda de figura. O motor a combustão interna geralmente é um bloco pequeno de 1.5 turbo, ou às vezes aspirado, se vê obrigado a empurrar o peso do carro e o peso morto dessa bateria gigante esgotada, enquanto tenta atuar como gerador para enviar energia de volta ao sistema. Eu estou falando casos raros, tem muito motorista que consegue entender isso, mas o motor vai rugir alto, eficiência térmica despenca e consumo de combustível aumenta, que deveria ser daqueles 20 km por litro, cai para níveis piores que os de um motor V6 antigo. O dono fica assustado, não está entendendo nada, acha até que o carro está quebrado, mas na verdade foi ele que não entendeu a física de funcionamento daquele novo projeto. O segundo grande erro ou choque mecânico está na dinâmica veicular e acerto de chassis. Tenho falado sobre isso. A Toyota detém mapa de calibração do asfalto brasileiro há mais de 30 anos. A engenharia deles sabe exatamente como dosar a carga da mola, o amortecimento de retorno e a rigidez das buchas de suspensão para absorver o solo lunar das nossas ruas sem repassar essa vibração para a cabine e sem perder a estabilidade. Muitos dos carros chineses modernos, apesar de usarem arquiteturas de suspensão robustas no papel, como sistemas multilink na traseira, ainda sofrem com a falta de maturidade de calibração para o nosso mercado. Eles são carros pesados devido às baterias robustas e quando encontram ondulações sequenciais, principalmente em rodovias ou asfalto remendado, apresentam um comportamento de rolagem de carroceria excessivo ou batidas secas de final de curso que incomodam profundamente quem veio da solidez silenciosa de um Corolla. Além disso, a sensibilidade dos sistemas de assistência ADA, que é assistência ao condutor, nos carros chineses é extremamente invasiva por padrão. O ex-dono de Toyota, acostumado com avisos discretos e sutis, se vê bombardeado por bips, frenagens fantasmas automáticas no meio de trânsito e correções violentas de volantes que obrigam a navegar por 3 menus de tela na multimídia toda vez que ele liga esse veículo apenas para desativar essas funções. O excesso de tecnologia passa a ser visto como um estorvo e não como um benefício. O grande erro que levou esses donos a abandonarem a Toyota foi acreditar que a experiência de posse de um smartphone sobre rodas, seria idêntica à de um eletrodoméstico mecânico tradicional. O cliente comprou a tabela de especificações técnicas, Tem mais cavalos aqui, mais telas, menos gasto de combustível, isso é verdade. Mas esqueceu de calcular o fator obsolescência e a infraestrutura de apoio. A Toyota garante peças de reposição e mantém o valor residual do carro estável, porque os modelos mudam de forma muito lenta e gradual. Um Corolla de 5 anos atrás compartilha quase toda a base mecânica com o modelo 0 km atual. No universo das marcas chinesas, o ciclo de atualização é idêntico ao mercado de tecnologia móvel. Em 2 anos, o modelo ganha um facelift profundo, troca o processador de multimídia e altera o módulo de gerenciamento de carga. O modelo, por exemplo, que eu estou usando agora aqui, que você comprou há 2, 3 anos atrás, já parece antigo hoje. E isso derrete o valor de revenda no mercado de seminovos, assustando o investidor conservador e tradicional. Então, a migração de marcas é saudável
e força também o mercado tradicional, como a Toyota, Volkswagen, Chevrolet, a se mexer. A Toyota foi obrigada a acelerar seus investimentos em eletrificação e novas plataformas precisamente por causa da pressão exercida por essas marcas como BYD, GWM, tá? Geely. Mas a lição que fica dessa dança de cadeiras automotiva é clara. Antes de trocar a solidez mecânica por vanguarda digital, você precisa entender se o seu perfil de motorista está pronto para lidar com exigências e cuidados que a alta tecnologia impõe. Não existe almoço grátis na física aplicada. Agora a palavra vai ficar com vocês. Se você era dono de um carro japonês e migrou para um chinês moderno, arrependeu-se ou não volta atrás de jeito nenhum? É um embate, tá? E você que continua fiel à Toyota, tem muitos que aparecem aqui, o que falta para te convencer a mudar? Deixa abaixo aqui nos comentários técnicos e relatos, tá? Aqui embaixo, porque a realidade das garagens do Brasil é dita no tom do nosso canal. Deixa o seu hype aqui embaixo, ó, não custa nada, é de graça, tá? Antes de você sair, essa análise estrutural abriu a sua mente sobre comportamento de mercado? Então, custa nada e se inscreva caso seja novo, tá? Eu sou o Alexandre, aqui nesse canal. Mande esse link de vídeo para aquele seu amigo fã de Corolla. Isso é importante. E que talvez até ele está pensando em namorar um elétrico, tá? Tá vendo aí pela internet. Mostre o peso real de engenharias para ele, tá ok? Aqui o canal Artifícios Automotivos, tá? Não está se despedindo, está tentando fazer você, ó, abrir 2 links aqui, ó, que com certeza vai também aumentar a capacidade técnica de vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo.